Talvez você tenha chegado a um ponto em que não sente mais desespero, mas também não sente esperança. Não é dor intensa, é um vazio silencioso. Você continua seguindo, faz o que precisa ser feito, mas por dentro algo parece apagado, como se a chama da expectativa tivesse se enfraquecido com o tempo. Há pessoas que não estão tristes, apenas cansadas de esperar, cansadas de criar expectativa e se frustrar, cansadas de acreditar e não ver mudanças imediatas. Esse tipo de cansaço não grita, ele se instala devagar no coração e vai roubando a capacidade de sonhar. Deus conhece esse estado da alma. Ele sabe quando a esperança não morreu, apenas ficou adormecida. A palavra nos mostra que o Senhor não apaga o pavio que fumega. Ele não força, não pressiona, não exige. Ele reacende com cuidado aquilo que quase se apagou. Muitas vezes Deus não começa mudando as circunstâncias, mas reacendendo algo dentro de nós. Um novo olhar, uma nova força, uma fé mais madura. A esperança que vem de Deus não nasce da pressa, nasce da confiança de que Ele continua fiel, mesmo depois de longos silêncios. Hoje esta oração não é sobre acelerar processos, é sobre permitir que Deus volte a acender esperança, onde o coração aprendeu a se proteger para não se decepcionar. Permaneça aqui. Deus ainda não terminou de escrever a sua história. Talvez você tenha chegado a um ponto em que não sente mais desespero, mas também não sente esperança. Não é dor intensa, é um vazio silencioso. Você continua seguindo, faz o que precisa ser feito, mas por dentro algo parece apagado, como se a chama da expectativa tivesse se enfraquecido com o tempo. Há pessoas que não estão tristes, apenas cansadas de esperar, cansadas de criar expectativa e se frustrar, cansadas de acreditar e não ver mudanças imediatas. Esse tipo de cansaço não grita, ele se instala devagar no coração e vai roubando a capacidade de sonhar. Deus conhece esse estado da alma. Ele sabe quando a esperança não morreu, apenas ficou adormecida. A palavra nos mostra que o Senhor não apaga o pavio que fumega. Ele não força, não pressiona, não exige. Ele reacende com cuidado aquilo que quase se apagou. Muitas vezes, Deus não começa mudando as circunstâncias, mas reacendendo algo dentro de nós. Um novo olhar, uma nova força, uma fé mais madura. A esperança que vem de Deus não nasce da pressa, nasce da confiança de que Ele continua fiel, mesmo depois de longos silêncios. Hoje esta oração não é sobre acelerar processos, é sobre permitir que Deus volte a acender esperança onde o coração aprendeu a se proteger para não se decepcionar. Permaneça aqui. Deus ainda não terminou de escrever a sua história. Quando Deus começa a reacender a esperança dentro de nós, Ele também nos lembra que esse processo não precisa ser vivido sozinho. A caminhada de fé se fortalece quando é compartilhada, quando oramos uns pelos outros e quando aprendemos a sustentar a esperança em conjunto. Muitas pessoas têm encontrado aqui um lugar seguro para permanecer em oração, mesmo nos dias em que a fé parece frágil. Cada pessoa que chega carrega sua história, suas marcas e suas esperas, e tudo isso é apresentado diante de Deus com respeito e cuidado. Se você sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Fazer parte da família Alvorada da Graça é participar de um ambiente de oração contínua, onde a esperança é fortalecida dia após dia. É caminhar junto, interceder e ser sustentado espiritualmente nesse tempo de reconstrução interior. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho com o Valeu Demais ou o Superchat, faça isso de forma voluntária, como uma semente lançada com gratidão. Nada aqui é imposto. Tudo nasce do coração e retorna para Deus, permitindo que esta mensagem continue alcançando outras vidas. Permaneça com o coração aberto. Deus continua restaurando, fortalecendo e conduzindo você com cuidado. A esperança está sendo renovada, passo a passo, sob a direção dele. Há um momento em que o coração percebe que não precisa voltar a ser como antes para seguir em frente. Deus não restaura a esperança para nos devolver à mesma versão antiga, mas para nos conduzir a algo mais maduro, mais consciente e mais firme. A esperança que nasce depois do cansaço não é ingênua, é profunda. Muitas pessoas acham que perderam a capacidade de sonhar, quando na verdade apenas aprenderam a ser mais cuidadosas
com o que esperam. Deus respeita esse processo. Ele não ignora as feridas, não apaga o passado e não exige que você confie de olhos fechados. Ele reconstrói com verdade. A esperança que Deus reacende não grita, não se impõe, não acelera. Ela cresce em silêncio, criando raízes mais fortes do que antes. É uma esperança que sabe esperar, que aprende a confiar sem ansiedade e que entende que o tempo também faz parte do cuidado de Deus. Talvez você ainda se sinta cauteloso, evitando criar expectativas grandes demais. E tudo bem, Deus não se ofende com a sua cautela. Ele caminha ao seu lado, mostrando que a fidelidade dele não depende do seu medo de se frustrar novamente. Hoje o Senhor te lembra que a esperança não precisa ser intensa para ser verdadeira. Ela só precisa existir. Mesmo pequena, mesmo discreta, ela é suficiente quando está nas mãos de Deus. Ele sabe como cuidar do que está sendo reconstruído dentro de você. Há um momento em que o coração percebe que não precisa voltar a ser como antes para seguir em frente. Deus não restaura a esperança para nos devolver à mesma versão antiga, mas para nos conduzir a algo mais maduro, mais consciente e mais firme. A esperança que nasce depois do cansaço não é ingênua, é profunda. Muitas pessoas acham que perderam a capacidade de sonhar, quando, na verdade, apenas aprenderam a ser mais cuidadosas com o que esperam. Deus respeita esse processo. Ele não ignora as feridas, não apaga o passado e não exige que você confie de olhos fechados. Ele reconstrói com verdade. A esperança que Deus reacende não grita, não se impõe, não acelera. Ela cresce em silêncio, criando raízes mais fortes do que antes. É uma esperança que sabe esperar, que aprende a confiar sem ansiedade e que entende que o tempo também faz parte do cuidado de Deus. Talvez você ainda se sinta cauteloso, evitando criar expectativas grandes demais. E tudo bem, Deus não se ofende com a sua cautela. Ele caminha ao seu lado, mostrando que a fidelidade dele não depende do seu medo de se frustrar novamente. Hoje o Senhor te lembra que a esperança não precisa ser intensa para ser verdadeira. Ela só precisa existir. Mesmo pequena, mesmo discreta, ela é suficiente quando está nas mãos de Deus. Ele sabe como cuidar do que está sendo reconstruído dentro de você. Enquanto a esperança é renovada e a confiança começa a se firmar, Deus também nos lembra que ninguém precisa caminhar esse processo sozinho. A fé se fortalece quando é compartilhada, quando encontramos apoio espiritual e quando aprendemos a caminhar em comunhão. Muitas pessoas vivem esse tempo de reconstrução interior juntas, orando umas pelas outras e sustentando a esperança com cuidado e respeito. Esse ambiente de oração cria força, encorajamento e continuidade para quem está reaprendendo a confiar. Se você sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Tornar-se membro do canal é uma forma de fazer parte da família Alvorada da Graça, fortalecendo este espaço de oração diária e cuidado espiritual. É um passo simples, mas que cria vínculo, constância e comunhão. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho com o Valeu Demais ou o Superchat, faça isso de forma voluntária, como um gesto de gratidão. Tudo aqui nasce do coração e retorna para Deus, permitindo que esta mensagem continue alcançando vidas que precisam de esperança renovada. O mais importante é que você saiba que não está sozinho nesse processo. Existe um lugar onde a fé é acolhida, a esperança é restaurada e o cuidado espiritual é compartilhado. Deus continua conduzindo cada passo com amor e fidelidade. Quando a esperança começa a se renovar, o coração também precisa aprender a permanecer firme, mesmo sem garantias visíveis. Esse é um tempo delicado, em que Deus trabalha ajustando sentimentos, expectativas e pensamentos, para que a fé não dependa apenas do que se vê. Há pessoas que estão reaprendendo a confiar depois de um período longo de frustração. Elas não perderam a fé, apenas ficaram mais cuidadosas. Deus respeita esse cuidado. Ele não exige pressa, não impõe sentimentos e não apressa processos. Ele fortalece o interior para que a esperança não se perca novamente diante da primeira dificuldade. Nesse tempo, Deus ensina a caminhar com mais consciência espiritual, a esperar sem ansiedade, a confiar sem cobranças, a crer sem exigir provas imediatas.
Essa maturidade não nasce da dor em si, mas do cuidado de Deus durante o processo. Talvez você ainda esteja vivendo dias comuns, sem grandes novidades, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Deus está organizando o interior, alinhando pensamentos e preparando o coração para receber aquilo que Ele planejou. A esperança que se firma agora é mais estável, mais segura e mais profunda. Permita que esse momento seja de fortalecimento. Não apresse o que Deus está construindo. Confie que Ele sabe exatamente como conduzir cada etapa. A esperança renovada não é frágil quando está nas mãos de Deus. Ela cresce com raízes firmes, sustentadas pela fidelidade dEle. Estamos nos aproximando de um momento de oração profunda. Prepare seu coração. Deus continua trabalhando, silenciosamente, reacendendo a esperança e fortalecendo sua fé. Quando a esperança começa a se renovar, o coração também precisa aprender a permanecer firme, mesmo sem garantias visíveis. Esse é um tempo delicado, em que Deus trabalha ajustando sentimentos, expectativas e pensamentos, para que a fé não dependa apenas do que se vê. Há pessoas que estão reaprendendo a confiar depois de um período longo de frustração. Elas não perderam a fé, apenas ficaram mais cuidadosas. Deus respeita esse cuidado. Ele não exige pressa, não impõe sentimentos e não apressa processos. Ele fortalece o interior para que a esperança não se perca novamente diante da primeira dificuldade. Nesse tempo, Deus ensina a caminhar com mais consciência espiritual, a esperar sem ansiedade, a confiar sem cobranças, a crer sem exigir provas imediatas. Essa maturidade não nasce da dor em si, mas do cuidado de Deus durante o processo. Talvez você ainda esteja vivendo dias comuns, sem grandes novidades, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Deus está organizando o interior, alinhando pensamentos e preparando o coração para receber aquilo que Ele planejou. A esperança que se firma agora é mais estável, mais segura e mais profunda. Permita que esse momento seja de fortalecimento. Não apresse o que Deus está construindo. Confie que Ele sabe exatamente como conduzir cada etapa. A esperança renovada não é frágil quando está nas mãos de Deus. Ela cresce com raízes firmes, sustentadas pela fidelidade dEle. Estamos nos aproximando de um momento de oração profunda. Prepare seu coração. Deus continua trabalhando silenciosamente, reacendendo a esperança e fortalecendo sua fé. Senhor meu Deus, neste momento nós entramos em oração reconhecendo que Tu és a fonte da verdadeira esperança. Tu conheces cada coração que chegou até aqui cansado de esperar, ferido por frustrações passadas e com receio de voltar a acreditar. Nada está oculto diante de Ti. Pai, nós colocamos diante de Ti todas as áreas onde a esperança foi enfraquecida. Sonhos adiados, promessas que pareciam distantes, expectativas que foram quebradas ao longo do caminho. Recebe agora tudo isso com cuidado e amor. Em nome de Jesus, eu declaro que a esperança comece a ser restaurada dentro deste coração. Não uma esperança apressada ou cheia de ansiedade, mas uma esperança firme, segura e sustentada pela Tua fidelidade. Que a fé volte a respirar, mesmo que de forma simples e silenciosa. Senhor, cura as marcas deixadas pelas decepções. Retira o medo de se frustrar novamente. Que o coração aprenda a confiar sem pressa, a esperar sem desespero e a acreditar sem cobrança. Que cada pensamento seja alinhado com a verdade de que Tu continuas no controle. Declaro que a esperança que vem do Senhor não decepciona, que ela se fortaleça dia após dia, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Que essa vida seja envolvida pela Tua paz, pela Tua presença e pela certeza de que o Senhor ainda está escrevendo uma história de cuidado e restauração. Confiamos em Ti, esperamos em Ti, entregamos nosso coração em Tuas mãos. Que o seu coração permaneça firme agora, não firme pela ausência de dificuldades, mas pela certeza de que Deus continua presente em cada etapa da sua caminhada. A esperança que Ele renova não é frágil, não é passageira e não depende de circunstâncias imediatas. Talvez o caminho ainda não esteja totalmente claro. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, mas que você siga com essa convicção. Deus não abandonou seus sonhos, não se esqueceu das promessas e não deixou sua história pela metade. Ele continua trabalhando mesmo quando o processo é silencioso. Não volte a se fechar por medo de se frustrar novamente.
Não permita que experiências passadas roubem aquilo que Deus está reconstruindo dentro de você agora. A esperança que vem do Senhor é segura, firme e sustentada pela fidelidade dele. Que a sua mente se aquiete, que o seu coração encontre paz, que a confiança em Deus cresça a cada dia, mesmo nos pequenos passos. Você não precisa entender tudo para seguir em frente. Basta confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Siga o seu dia ou o seu descanso com essa certeza. A esperança foi reacendida. Deus continua cuidando de você, conduzindo seus passos e escrevendo uma história de fidelidade, mesmo depois do cansaço. Confie, espere. Deus permanece fiel. Amém.